Bom, alguns desafios que a gente vê aí dos principais gestores. Eu acredito que vocês devem passar por boa parte disso aqui, realmente, né? Alguns estão assumindo alguns ambientes recentemente, então você tem o desconhecimento, né, do seu ambiente, um serviço muito restritivo. Mobilidade é uma coisa que a gente fala bastante ainda nesses 2 anos de pandemia, né? A gente conseguiu mover boa parte, né, para um sistema híbrido, né? Uma parte das pessoas trabalhando nos escritórios, outra parte ainda trabalhando nas suas casas. Mas essa, basicamente, é uma limitação geral, uma preocupação de todos os gestores aí, né? Principalmente monitoramento limitado, né? Hoje eu estava conversando com uma jornalista, mais ou menos umas 3 semanas recente, uma grande amiga, e ela fez uma pesquisa num evento recentemente para os principais clientes. Quantas tecnologias, quantos vendors você tem na sua empresa? A resposta média foram 30 vendors dentro da sua empresa. Imagina você conseguir administrar ou ter uma visibilidade única, né, de 30 vendors diferentes. Então, isso é um problema real que boa parte, possivelmente, de vocês deve estar passando por isso. Tá? Bom, esse relatório, como a gente mencionou, ele é um relatório bianual. Já estamos indo para o... Cadê a Ana? 7º, 8 anos, 7 anos, nosso relatório anual. Não, 6 anos, porque desde 2016... Né? Não, já tinha um pouco antes disso. Na Dell nós já tínhamos isso. Acho que uns 7 anos. E esse relatório ele é tão importante que alguns meios de comunicação têm utilizado ele. Então, recentemente, eu estava na minha casa, um domingo, mudando de canal, daqui a pouco eu vejo o Fantástico falando do nosso relatório. Eu falei, caramba, sou Nicolau. Quem assistiu o Jovem Pan hoje, a TV Jovem Pan estava uma flag embaixo, né, falando do nosso Soniqual, notifica o aumento de ameaças, enfim. O que eu quero dizer com isso é que ele virou uma referência para o mercado, baseado na confiança que a gente passa para os nossos clientes, nossos usuários, em cima desse recurso. Então, muitos meios confiam e estão divulgando isso para o mercado. Então, mais uma vez, é um relatório extremamente interessante, não tem custo nenhum, vocês podem, depois eu vou passar o link com o QR Code, baixar sem custo, para que vocês conheçam o que aconteceu, né? Enfim, de novo, ele é bianual, em fevereiro, março, a gente lança o relatório baseado no ano anterior, e no meio do ano, junho, julho, a gente, enfim, não dá para esperar o próximo ano seguinte, a gente pega os 6 meses, né, do ano e a gente reporta novamente o que já aconteceu. Tá? Esse relatório ele tem um princípio, ele é baseado mais ou menos de 1 milhão de sensores em todo o mundo, e aí você tem diferentes redes, né? Nós temos ISPs, telcos, clientes finais que nos permitem, enfim, diferentes meios, e baseado nessa informação a gente consegue, ou seja, coletar dados, tudo o que está acontecendo e gerar esse relatório. Então, é real isso, não é fictício, não é, enfim... De novo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro, 24 horas, enfim. E aqui é um resumo do que a gente já conseguiu coletar até esse determinado momento. Ou seja, são mais de 140 mil novas ameaças, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, esse vídeo eu gravei recentemente para vocês terem uma ideia. Então, mais uma vez, o QR Code está aqui do lado. Se você tiver... deixa eu ver se ele vai rodar agora. Vai. Eu fiz essa gravação, então... A página é Security Center, se você jogar lá no Google, Security Center. Só fazer um procura Security Center, você vai conseguir coletar, vai ter essa visão. É bem bacana que você consegue saber nesse momento, né, os top 3 aqui, ataques, né, originadores do ataque, os principais alvos, e aqui são 3 abazinhas que ficam aqui embaixo, que a gente vai rodando. Então, é uma verdadeira guerra cibernética mesmo. Exatamente. É esse o contexto desses... Então, vocês veem, temos bases aqui no Brasil, enfim, toda a América. E quando você entra na segunda barra, você consegue comparar dados aqui, por exemplo, de 2022 e 2021, malware, pré-intrusion, para cada um desses itens. E você consegue saber realmente o que está acontecendo nesse momento, comparando o mesmo período, né, enfim, deste ano com o do ano passado. E aí, evidentemente, esta é o resumo de onde a gente consegue tirar os relatórios. Tá bom? Isso é real. Isso é real e é bem interessante saber. Só voltando uma coisa que, não sei se vocês viram no slide no anterior, nesse vídeo, tinha lá um ranking de países, né? Brasil, desculpa, Estados Unidos, enfim. Isso ele muda assim dinamicamente. Então, o que é interessante? Às vezes tem uma ação sazonal, vai ter eleições, vai um momento o Brasil vai ter algum tipo de ação nesse contexto aqui.
Então, e em tempo real. Isso que é legal da ferramenta que a gente pode prover para vocês. Tá? Isso é disponível a qualquer um de vocês para olhar. Bom, o QR Code está aqui novamente. Só procurar Security Center, vocês vão conseguir chegar no mesmo lugar que a gente. Tá? Então, você já sabe agora, mais ou menos no como que a gente gera os nossos dados, enfim, para gerar esse relatório tão importante. Então, mais uma vez, aqui está o QR Code. Basta que você entre aqui no sonicol.com, trate o report também, ou acesse o QR Code e vai direto lá para você baixar o relatório completo. Existe uma versão executiva em português, poucas páginas, acho que é 2, 3 páginas, e o material completo dá quase 20 páginas para vocês verem com detalhes o que está acontecendo por item. Tá? É bem bacana, e a partir desse dado a gente conseguiu fazer um resumo aqui para vocês. Agora é com você. Posso falar? O que é interessante, que não sei se vocês lembram que um slide lá atrás, o Arley falou que tinha lá 1,1 milhão, 1.100.000, que a gente chama de honeypots. São potes de mel escutando qualquer tipo de anomalia em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde a gente consegue absorver como se fosse um grande BI e a gente analisar isso e estruturar isso. Então, esse relatório é legal compartilhar com vocês, e que vocês possam utilizá-lo para quê? Para formatação de orçamento e olhar, de repente, em segmento ou ação que está acontecendo e vocês olharem o que é melhor investir no contexto. Então, esse aqui, como o Arley falou, nós temos 2 vertentes dentro desse relatório. Uma que pode ser uma forma executiva, que tem algumas lâminas em português, e outra que é muito mais detalhada, né? Que é importante, assim, às vezes a gente olha um gráfico, está muito bonito, mas é importante ver o quê? A bula do remédio. Nesse contexto aqui, se vocês podem ver, é uma análise que a gente fez um refresh do início do ano para agora, no meio do ano. Então, uma atualização. Veja o crescimento de pacotes encriptografados, né? Então, é importante você ter uma solução que consiga analisar pacotes encriptografados. Hoje, Facebook, Google, Amazon, tudo é HTTPS. Então, às vezes, vem um container encriptografado e pode ter uma ameaça lá dentro. Então, olha o crescimento nesse contexto. É IoT. IoT talvez é uma coisa que a gente vai ver crescer muito, porque acabou de se estruturar 5G. Então, o Brasil, por exemplo, numa análise há uns 2 anos, 3 anos atrás, estava em 3º lugar no mundo de ameaças, no nosso relatório, de ameaças de pacotes de DDoS em IoT. E as empresas de IoT elas não se preocupam em segurança, e sim na parte de telemetria, enfim, conectividade. Isso é um problema. Então, olha o crescimento. Na parte de cryptojacking, né? Cryptojack, o que é isso? É mineração, né? Eu acho, a minha leitura, que no final desse ano, com guerra acontecendo, energia escassa, o que acontece? Basicamente, raptam a máquina alô? A máquina daquele usuário, para quê? Para fazer a mineração da criptomoeda. Então, assim, são coisas que estão acontecendo. Outra, a parte de IPS, de intrusão. Você fala assim, nossa, perto desses outros ele está com um percentual mais baixo, porém, são 3 trilhões. É um absurdo, né? Então, esse é um ponto. Malware, também, um crescimento de 11% no nacional. E, para finalizar aqui, ransomware. Né? Todo mundo tomou um drink de ransomware lá, contribuindo com isso. Mas vejam que aqui, olha só a miopia, parece que caiu, mas no Brasil, o Brasil cresceu 220% nos últimos 6 meses. Então, assim, isso é extremamente importante compartilhar. Eu e ele aqui não estamos querendo ser os cavaleiros do terror, e sim compartilhar para a gente trabalhar junto com a Athena e soluções para camadas de segurança. Tá? Um ponto importante que vocês estão vendo nesses percentuais é comparando esse mesmo período, né, ou seja, de 6 meses iniciais desse ano com 6 meses do ano passado, iniciais. Então, aí dá para a gente conseguir ter uma boa referência. Ok. Então, aqui a gente vai começar a entrar um pouco mais nos detalhes, né? O João comentou naquele formato bastante resumido, e aqui a gente começa a entrar nos detalhes geral. Então, assim, comparando então, cada barra dessa, essa cor azul vocês estão vendo aqui com o ano passado, a vermelha, o gráfico representa o mesmo período desse ano, e aí aqui, na média, nesses primeiros 6 meses, a gente teve um crescimento de malware de 11%. Tá? Então,
é um ponto importante para que a gente possa considerar. E o João falou de um detalhe muito importante, né? Se você entrar no Google hoje e fazer uma pesquisa do tipo volume de tráfego criptografado de qualquer organização, a média hoje já é de 90%. Eu lembro que eu falava disso em 2012, estava em 75%. Hoje já está em 90%. Tá? Então, assim, aumentou demais o tráfego. Então, e detalhe, né, tem muitas empresas que continuam utilizando os velhos firewalls tradicionais, não estão olhando o tráfego criptografado. Então, isso é um problema. Tá? Isso é um problema de crescimento. Outro ponto interessante é com relação a uma hora. Quando a gente fala aqui de regiões, essa linha laranja que vocês estão vendo aqui em destaque é a região sul-americana. Claro que mais de 50% desse tráfego sai aqui do Brasil. E vejam que todo baseado, né, no volume de tráfego, nós estamos falando de hits, né, enfim, de ataques. Mais uma vez, a região sul-americana está em destaque, superando a Europa, a Norte América, enfim. Enfim. Dos últimos 3, 4 anos, a gente começou a ver países como, além do Brasil, Colômbia, México, enfim, em destaque. Então, é interessante. Você vê como é que a gente... Nada de se orgulhar, né? Mas a gente está tomando bastante espaço. Só uma coisa, a gente printou alguns slides que detém nesse relatório, né? Só para vocês verem a riqueza disso, que ele tem muito mais do que isso. Tá? Só para vocês terem a noção de como é que é. Answer. Vejam que o crescimento, né, depois do drink de vocês, eu acho que vai ter um outro cenário, mas, enfim, olha só, de mês a mês, o crescimento por ano, né, 2021 para 2022, houve um alto volume aí de crescimento. Na verdade, assim, aqui aponta um decréscimo, mas isso é uma miopia, foi aquilo que eu falei, que eu mencionei. Houve no Brasil... Isso é global, né? Exatamente. Houve no Brasil um crescimento de 220%. Tá? Então, por isso que eu acho que é importante, às vezes, o gráfico, né? Olha, está mais acima, mas o importante são os detalhes que estão detalhados ali. Esse aqui, veja bem, é o que eu estava mencionando. Se você comparar 2022, até foi traçada uma linha aqui, a média, comparado com os outros anos, no nosso relatório, mesmo no decréscimo, ainda está alto. Né? Então, essa é a observação. Ele está meio fora de contexto aqui, né? Mas, enfim... Os 6 meses, na verdade, desse ano, já superaram a marca de 2017, 18 e 19. Então, isso é o ponto. Em 6 meses, está vendo? Volta aquilo que a gente disse, né? Início do ano e no meio do ano a gente faz um refresh. Nesse refresh é essa linha de corte, comparado com os outros anos no mesmo período. Veja que aumentou. Então, por isso que aquela miopia que eu falei, que mesmo aponta um decréscimo, mas não é bem assim. Tá? Aqui, eu acho interessante a gente mostrar, no nosso relatório, no início do ano, que a gente faz a entrega para o mercado, o Brasil estava em 4º lugar. O ano passado, né? Do ano passado inteiro, e a gente aponta no início do ano. O Brasil estava, em termos de ransomware, na verdade, eu digo que ransomware é um malware repaginado com o intuito de raptar os dados. Né? Então, ele estava em 4º lugar, o Brasil, com um bom ranking. E aí, agora, no nosso refresh, vamos lá, ficamos em 2º lugar. Aperta mais um, que eu acho que ele vai... Aí, isso. Tá? E isso é extremamente importante salientar. Sim, sim, sim. O volume, né? Enfim. Da América Latina está a Colômbia, né? Eu falo isso porque, como eu também sou responsável pela América Latina, então isso são dados importantes para nós também. Então a gente acaba também compartilhando isso de modo geral. Apesar do México não estar aqui nessa listagem, mas ele está entre os top 15 também. Então a gente continua na América Latina, 3, 4 países pelo menos referenciados. Isso não é um ranking que eu gostaria de vangloriar, né? Mas enfim, estamos aqui compartilhando com vocês o quanto a gente precisa ficar atento a isso.